Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Estou aqui para resolver as questões do primeiro simulado da caminhada exigida de direito previdenciário. Vamos lá, eu sou, para você que não me conhece, sou o professor Flaviano Lima, tá certo? Vamos lá, eu estou aqui na questão de número 1, olha só, em relação ao conceito e objetivos da Seguridade Social, considere. Aí vem lá o item de número 1. A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar direitos que proporcionem a dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, as políticas públicas de ações afirmativas destinadas à população negra, representadas, entre outras, pelo sistema de cotas para negros, que garante vagas em universidade pública, e aí eu não vou nem ler o resto. Por que não vou ler o resto? Porque, observe bem, Seguridade Social, você sabe, é aquele conjunto de ações cujo objetivo é a garantia dos direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. As ações afirmativas, como mencionadas aqui no inciso 1, têm por objetivo garantir o direito à educação, no caso a educação superior, e isso não está incluído aí na Seguridade Social. Tranquilo? Então, o item 1 está errado. Vamos lá. O item de número 2, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio. Beleza, o item está correto. Ele reproduz aí diversos princípios ou objetivos da Seguridade Social que estão previstos lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, tá certo? Lembre-se que a Seguridade Social é composta de ações, tanto ações dos poderes públicos quanto ações da sociedade. Porém, a organização da Seguridade Social incumbe ao poder público e ele fará essa organização nos termos da lei. Tá certo? Olha só, então o item 2 está correto. Olha aí o item 3. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios, e das contribuições sociais, entre outras, a do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita, o faturamento e o lucro. Tranquilo, tá certinho. É exatamente assim que o artigo 195 trata. Toda a sociedade contribui para o financiamento da Seguridade Social e, de forma direta e indireta, a forma direta de financiamento é aquela que acontece a partir do recolhimento de contribuições para a Seguridade Social e, no caso das empresas, lá o inciso 1 desse artigo 195 determina que ela deve recolher contribuições sobre folha de salário e demais rendimentos. Isso significa dizer que toda vez que uma empresa paga o salário de um funcionário, ela tem que recolher contribuição para a Previdência. Toda vez que um contribuinte individual presta serviços para a empresa, mesmo sem ter vínculo empregatício, essa empresa tem que recolher contribuições para a Previdência. E, além disso, a empresa vai ter que recolher contribuições também sobre a sua receita ou o seu faturamento e sobre o lucro. É exatamente assim que está previsto lá no inciso 1 do artigo 195 da Constituição. Portanto, o item 3 da questão está correto. Olha lá, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Item correto também. É uma regrinha constitucional que exige que antes de você aumentar um benefício, antes de você estender um benefício ou de você criar um novo benefício, é preciso que se diga de onde sairá o dinheiro, é preciso que se indique a fonte do custeio total. Essa regrinha, a FCC tem denominado ela de regra da contrapartida. Então, se em alguma questão você vir a expressão regra
da contrapartida, saiba que que essa expressão se refere exatamente a essa regra constitucional que nós acabamos de ver. Tá certo? Então ficou aí questão 1, o gabarito letra B de bola. Olha lá a questão de número 2. Ela começa letra A. De acordo com a Constituição de 88, olha lá, não é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio. Está errado. A Constituição afirma que aquele que já participa de regime próprio de previdência social, ele não pode se filiar ao RGPS na condição de segurado facultativo. Se a pessoa está lá no regime próprio e ela quer ter mais previdência, o que é que ela deve fazer? Ela deve se filiar à previdência complementar. Esse seria o caminho natural. Ela não pode vir para o RGPS, se filiar ao RGPS como segurado facultativo. Tá certo? Olha lá. Olha a letra B de bola. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput do artigo 195 não poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Isso está errado também. O parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição expressamente possibilita essa diferenciação. É uma forma de se realizar o princípio da isonomia. A gente pode observar isso claramente na contribuição previdenciária devida pelas instituições financeiras. Enquanto todas as empresas de um modo geral, recolhem uma contribuição patronal com alíquota de 20%, as instituições financeiras, a lei definiu que para elas a alíquota seria de 22,5%. O fundamento constitucional é exatamente esse que a gente acabou de ver aqui, o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição. Tá certo? Olha aí, então a letra B está errada porque ela afirma que não pode ser feita essa diferenciação quando a Constituição diz exatamente o oposto. Letra C, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Tranquilo, certinho, é exatamente isso que está lá no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. As entidades beneficentes de assistência social, desde que elas cumpram os requisitos previstos em lei, elas são isentas da contribuição patronal. Tá certo? É exatamente assim que está previsto no texto constitucional. Olha aí a letra D. Benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado poderá ter valor mensal inferior ao salário mínimo. Errado, você sabe disso. A regra constitucional é exatamente o oposto, ou seja, aqueles benefícios que se destinam a substituir o rendimento do trabalho, a substituir o salário de contribuição, segundo a Constituição, eles não podem ter uma renda mensal inferior ao salário mínimo. É o caso, por exemplo, das aposentadorias, é o caso, por exemplo, do salário maternidade, nenhum desses benefícios da pensão por morte, nenhum deles poderá ter renda mensal inferior ao salário mínimo. Na verdade, dentre os 10 benefícios oferecidos pelo RGPS, somente o salário família e o auxílio acidente, somente esses dois benefícios podem ter renda mensal inferior ao salário mínimo. Tá certo? Vamos lá. Letra E. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o poder público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Está errado, a Constituição diz o seguinte, aquela pessoa que está em débito com a Seguridade Social, ela não pode contratar com o poder público e ela também não pode receber nenhum tipo de benefício ou incentivo fiscal ou creditício. É exatamente por isso que se exige, quando a empresa vai contratar com o poder público, ela é obrigada a apresentar a certidão negativa de débito. Tá certo? Então, questão 2 ficou como gabarito aí a alternativa C. Olha lá, questão de número 3. O benefício assistencial do idoso, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido como BPC-LOAS, olha lá, dá direito ao abono anual. Errado, quem recebe BPC-LOAS
não tem 13º salário, somente 12 benefícios ao longo do ano. O BPC-Loas ele também não dá direito à pensão por morte, porque o BPC-Loas é devido para aquela pessoa, para o idoso ou o deficiente que comprove a sua situação de necessitado, o que, segundo a lei, é o que? É aquela pessoa que não tem renda própria, e que a família não tem meios de prover a sua própria manutenção. É aquela pessoa cuja renda per capita familiar é inferior a 1/4 do salário mínimo, tá certo? Então, se essa pessoa falece, outro membro da sua família que se encaixe nesses mesmos parâmetros terá que ele requisitar o benefício. Não há pensão por morte deixada por alguém que recebe BPC-Loas, tá certo? Lembrando que o BPC-Loas é um benefício assistencial, não é benefício previdenciário. Vamos em frente. Exige idade mínima de 65 anos. Correto, o BPC-Loas ele é devido ao idoso e ao deficiente. Para fins de pagamento de benefício ao idoso, considera-se aí a idade mínima de 65 anos. Observe que essa idade vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá certo? E exige contribuição, errado, porque a gente acabou de ver que BPC-Loas é um benefício assistencial. E como benefício assistencial, não exige contribuição. Tá certo? E nenhuma das anteriores está errado, portanto, questão 3, o gabarito aí ficou sendo a letra C. Olha lá, questão de número 4. Assinale a alternativa incorreta. A letra A, o que é que está errado aí na letra A? Trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do artigo 14A da Lei 5889, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses, dentro do período de 1 ano, é considerado segurado empregado. Corretíssimo, tá? Esse produtor rural faz ali um contrato de trabalho simplificado, mas esse trabalhador contratado ele é segurado empregado. Isso está expresso lá na Lei 8.213. Portanto, a letra A está correta. Olha aí a letra B. Mesmo que o membro de grupo familiar possua outra fonte de renda, a saber, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, não perderá a condição de segurado especial, desde que não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Veja, é exatamente isso, essa questão também está correta. Em regra, o segurado especial ele não pode ter outra fonte de rendimentos, tá certo? Mas a lei traz uma série de exceções, uma série de rendimentos que o segurado pode ter e que não vão retirar deles a condição de segurados especiais. Uma das exceções previstas em lei é exatamente essa que está mencionada na questão. O segurado especial, ele pode receber da Previdência Social benefícios de pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio acidente, desde que não sejam superiores ao salário mínimo, que é exatamente o menor benefício de prestação continuada. Tranquilo? Então, a letra B está correta. Olha aí a letra C. É vedada pela Constituição a filiação ao RGPS na qualidade de facultativo de pessoa participante de regime próprio. Tá certo, também a gente já falou sobre isso no comentário, se não me engano, da questão de número 2. Então, letra D. A contribuição do segurado trabalhador rural contratado para o exercício de atividades de natureza temporária para produtor rural pessoa física, na forma da Lei 5889, é de 11% sobre o respectivo salário de contribuição. Errado. Essa alíquota ela é de 8%. Você sabe que, regra geral, a contribuição devida pelo segurado empregado é de 8%, 9% ou 11%, a depender de qual seja o seu salário de contribuição. Mas no caso específico deste empregado, que é contratado pelo produtor rural por temporada, ali, por no máximo 2 meses dentro do ano, a lei deixa claro que a alíquota de contribuição dele será sempre de 8%.
Então, a alternativa D está incorreta, o gabarito é a alternativa D porque fala em uma alíquota de 11%. O cônjuge separado de fato, que mantiver dependência econômica do segurado, será considerado dependente para fins previdenciários. Correto. Você sabe que o ex-cônjuge, assim como o ex-companheiro, ele mantém a qualidade de segurado caso venha a receber pensão alimentícia desse segurado. Então, se houve um divórcio, se houve a separação e o juiz determinou que o segurado, na qualidade de ex-cônjuge ou ex-companheiro, pagasse pensão alimentícia para o seu ex-cônjuge ou para a sua ex-companheira, enfim, essa pessoa que está recebendo pensão alimentícia do segurado se mantém na qualidade de dependente. Nas situações de separação de fato, que é aquele caso onde o casal se separa, mas essa separação não é levada ao conhecimento do juiz, obviamente não vai existir uma pensão alimentícia oficialmente determinada pelo juiz. Por quê? Porque a separação não foi levada ao conhecimento do juiz. Nesses casos, se o segurado, basta que o segurado comprove a dependência econômica, basta na verdade que a pessoa que está pleiteando o reconhecimento da condição de dependente, basta que ela comprove o quê? Que vinha recebendo algum tipo de ajuda do segurado, e isso já vai fazer com que ela se enquadre como dependente para fins previdenciários. Tá certo? Então ficou aí a questão de número 4, ficou aí como gabarito a letra D de dado. Tá bom? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto e a gente continua a resolução.